Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido ao nosso benefício quando nós ainda estávamos no pecado. Isso é muito abrangente. Aliás, isso aqui é a grande base do que nós chamamos de soteriologia, que é o ensino da salvação. Porque esse texto de Romanos 5:8, ele vai revelar algo muito diferente do que os judeus estavam acostumados na época. Agora está muito alto também, né? O retorno aqui. Aí vai começar a dar microfonia. Eles achavam que a salvação era por intermédio da prática da lei, devido ao seu esforço, né? E o texto vai dizer que não, que nós fomos salvos, e nós recebemos o benefício de Deus, que é o amor, mas a gente estava no pecado ainda. Isso aqui difere, querido, o cristianismo de tudo que professa algum tipo de fé nas religiões, no decorrer de toda a história do homem. Porque sempre numa religião, o homem ele precisa ser bom para ser salvo. A gente vive isso hoje numa ordem sociológica, né? A filosofia, a antropologia, a psicologia e todas as ciências, embora a psicologia não seja uma ciência social, mas todo o campo acadêmico que trabalha com o indivíduo em sociedade avançou e chegou numa condição hoje que nós chamamos do homem pós-moderno, que é o homem humanista. E você repara que há uma busca, há um esforço para que o ser humano se torne melhor. Então isso é muito comum das religiões. O ser humano tem que ser bom, então ele alcança a salvação, um estado de nirvana, sei lá, como queira chamar aí alguma religião aí. No cristianismo não é isso. No cristianismo nada tem a ver com o esforço do homem, tudo tem a ver com o esforço de Jesus. Só que isso vai chocar o mundo religioso, se choca hoje, né? Você viu aquela pessoa dizendo assim, ó, então quer dizer que Deus salva, o teu Deus salva um ladrão, o teu Deus salva um homem mau, sei lá, um estuprador, uma pessoa má, e ele não salva uma pessoa boa, que pratica caridade? A não percepção correta desse assunto religioso, ou seja, a falta de uma cosmovisão cristã, não permite que a pessoa entenda isso. E é por isso que nós temos o Evangelho de Jesus, para elucidar, para clarear o nosso entendimento, e a gente consiga, principalmente com o olhar da fé, entender o que esse texto tem a ver com a gente. Amém, queridos? O título da nossa ministração aqui é Amigos de Pecadores. Pode deixar para a gente aí o título. Amigo de pecadores. Jesus ele não foi compreendido nos seus dias, porque ele andava com algumas pessoas que eram pecadoras. É importante falar, irmãos, que ele andava no meio dos pecadores, mas ele dava um significado novo para aquelas pessoas. Jesus ele não andava no meio da prostituta, do adúltero, no meio do ladrão, do salteador, do publicano, no meio dos corruptos, e ele se tornava ímpio com eles. Jesus andava no meio daquelas pessoas, mas ele reposicionava aquelas pessoas. Na maioria das vezes ele andava com aquelas pessoas. Isso é o que há de mais fantástico em Jesus, o que há de mais arrebatador em Jesus, porque as palavras dele eram tão carregadas de amor, que quando ele falava com o pecador, ele estava confrontando, mas ele confrontava o pecador, e o pecador ficava com pressa, ansioso para, digamos que, tomar uma decisão logo, naquele apelo que ele estava impondo sobre aquela pessoa. Então ele andava no meio dos pecadores, mas ele não era pecador. Em Lucas, você pode dizer um amém mais alto aí, amado?
Lucas vai dizer que ele veio, no Evangelho de Lucas vai dizer que ele veio para aqueles que são, Lucas 18, né? Vai dizer que ele veio para aqueles que são doentes, para aqueles que estão perdidos. Acompanha comigo, irmãos, algumas passagens aí onde Jesus não foi bem interpretado por alguns supostos religiosos. A gente tem que tomar muito cuidado quando usa essa palavra religioso, porque ela não é uma palavra ruim, tá? Estou vendo muita gente dentro da igreja usando essa palavra como se fosse uma palavra ruim. Ah, esse irmão é religioso. Quando você ouvir alguém falando assim, esse irmão é religioso, é coisa boa, tá? Não é coisa ruim, é coisa boa. Um falso religioso, sim, é uma coisa muito ruim. Mas um religioso é algo maravilhoso. Tá bom, queridos? Um religioso é o quê? É algo bom. Entendendo? Vocês querem que eu continue, irmãos? Então vocês precisam me empolgar, irmãos. Vocês estão todos mortos. Religioso é algo bom. Falso religioso é algo ruim. Ele é religioso. Então falou que religioso é coisa boa. Essa galera aqui era o quê? Supostos religiosos. Mas não eram. Jesus era um religioso. A gente precisa falar sobre isso, né? A ministração está quase pronta lá, mas um dia pela fé a gente prega sobre isso. Amém, querido? Deve ter umas 50 ministrações que eu prometi ministrar para vocês, até agora nada, né, irmãos? Antes de Jesus voltar a gente prega, irmão, antes que você desvie, tá bom? Mateus capítulo 11, 19, olha aí, chega o Filho do Homem, comendo e bebendo, Jesus, tá, irmãos? E dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Vamos lá. E aí chega o Filho do Homem, ele está comparando a geração que não queria nada com nada. Antes ele falou de João Batista, que fazia um monte de jejum, que tinha um cardápio ali, um tanto pouco exótico, né? As comidas meio diferentes, bem diferente, né? Nem um pouco convencional. E eles criticavam João e os seus discípulos. Aí veio Jesus, que é o Filho do Homem, e aí eles dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho. O que diz aí? Uai, está em português ali, né? Então vamos lá, bebedor de vinho o quê? Amigo do quê? Publicano você troca por político. Amigo de político. Porque para a época era algo assim complicado. Mais ou menos igual para a gente hoje, né? Quando fala de político você já não fica. Se eu trouxesse um político aqui em cima do altar hoje, como é que você ia olhar? Trouxesse aqui um político do PT. PT. Ou do Bolsonaro. Porque os caras fazem tanta besteira que a gente já duvida, né, irmãos? Então o publicano era esse cara meio corrupto, meio sabe, safadão, bandido, tá? Era esse cara. Então ele era amigo na visão deles de quem? Dos publicanos e de quem mais, queridos? Tá bom. Vai em Lucas agora 7. A irmã tem uma voz triunfal. A irmã tem uma voz maravilhosa. Lucas 7:39. Diante de tal cena, os fariseus que haviam convidado, Simão, o fariseu que havia convidado, falou consigo mesmo: se esse homem fosse de verdade um profeta, bem saberia quem nele está tocando,
E que espécie de mulher ela é? 2 pontos. O quê? Uma pecadora. Então Jesus entra na casa do Simão, fariseuzão, bom. E aí ele fica lá só. Ele já estava meio que balançando, né? Se manda Jesus entrar na casa dele, ele estava desconfiado que ele era o Messias. Mas aí quando Jesus faz uma cena lá, aí ele fala, não pode ser o Messias, não pode ser um profeta, deixa quieto. Porque tinha uma pecadora lavando os pés de Jesus e enxugando os pés com o cabelo. Ele falou, não pode. Uma pecadora está tocando no pé dele? Se ele soubesse quem ela é, ele mandaria ela sair da minha casa. Lucas 19, olha aí, ó. O jantar na casa de Zaqueu. Como Zaqueu, eu quero subir. Hoje nós temos até bombeiro, irmãos, na igreja. Se alguém passar mal, deixa que ele vai aí fazer o boca a boca. Desfibrilador. O que é isso, mano? Que todo mundo escova o dente. Você sabe desengasgar uma criança? Eu tenho medo de criança engasgar, irmãos. Complicado. O que é isso? Ovace? Vias aéreas é Latam, né? Latam, Gol, Azul, Varig. Essa parte do vídeo aí vai editando tudo, porque é muita besteira e vai escandalizar os irmãos, né? Lucas 19:7 diz. Fala para a irmã cantar mais baixo lá. Fala que agora é hora da palavra. Fala para que ouvir a palavra aqui que vai ser melhor. Lucas 19:7. Não estou brincando, vai lá não. Todos em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá? Misericórdia. Então Jesus ele chega para o Zaqueu e fala assim: ei, caboclo, vamos lá na tua casa, eu sei que você tem dinheiro, prepara uma comida lá, abençoada, salmão grelhado, vamos lá hoje. Aí Jesus foi, e quando ele entrou, todo mundo, esse amigo de pecador aí, como é que pode? Como é que pode esse amigo de pecador aí falar que é um Messias, que é um profeta? Irmãos, prestem atenção, porque isso aqui vai acontecer no ministério de Jesus inteiro. Quando Jesus ele dá a parábola do bom samaritano, diversas vezes, irmãos, Jesus ele vai elucidar com parábolas, comparando o desejo de Deus em salvar aquelas pessoas que eram ímpias, pecadoras, mas que na mente dos supostos religiosos da sua época não era plausível, não era aceitável que o Messias, alguém tão santo, entrasse na companhia de pecadores, de corruptos, de ladrões, de pessoas que na visão deles eram pecadores. Só que quando a gente lê Romanos 5:8, nós nos identificamos com aquilo. Por quê? Porque estes publicanos, esses pecadores, são apenas um resumo temporário nos dias de Jesus de toda uma humanidade. Então nós precisamos nos identificar, por exemplo, com aquela mulher que supostamente seria apedrejada. Nós precisamos nos assemelhar com Zaqueu, com a mulher pecadora que enxugava os pés de Jesus com o cabelo. Todos esses pecadores, inclusive aqueles que traíram, aqueles que negaram, nós devemos nos assemelhar a eles. Por quê? Porque é isso que Romanos 5:8 está dizendo, que Ele nos amou, morreu em nosso benefício, nos salvou quando nós estávamos naquela condição. Diga mais alto esse amém, queridos. Mas os religiosos da época não aceitavam isso. E eu te faço uma pergunta: por quê? Por que que eles não aceitavam isso? Eu quero que você guarde essa pergunta, porque eu vou responder ela lá no final.
Porque corre o risco, irmãos, de nós que somos esse povo aí de Romanos 5:8, mudarmos a nossa percepção e começarmos, ao invés de analisarmos os pecadores como Jesus, nós analisarmos os pecadores no olhar dos falsos religiosos da época de Cristo. Irmãos, o texto lá está dizendo que Jesus era amigo, ele era o quê? Vai, continua. Amigo de pecadores. Vamos lá. Amigo de pecadores. Vocês estão parecendo quarta série hoje, Deus me livre. Vou pegar o quadro aqui, hein, para ensinar. Eu te faço uma pergunta. Será que nós merecíamos? Será que aquelas pessoas lá mereciam a amizade de Jesus? Será? Porque era isso que o religioso não entendia. Ele falou, não, esse povo não merece a amizade dele. Esse povo aí não pode ser amigo dele, não. Ele não é um santo, é um Messias, um Salvador. Então eles não merecem ter a companhia dele. Não pode. Nós acabamos de cantar aqui que nós não merecíamos esse amor. Então eu faço essa pergunta: será que nós merecíamos esta amizade de Cristo, comprovando o amor que Ele tem para conosco, tendo morrido no nosso benefício quando nós ainda não estávamos no pecado? Você vai dizer, não, pastor, nós não merecíamos ser amigos dele. Ontem foi dia do amigo, né? Então você vê que é profético o negócio aqui, irmãos, né? Você já leu aquele texto lá que ama o amigo, como é que é? Provérbios, na hora da angústia nascerá um amigo, né? Amigos mais chegados que irmão. Pois é, quem tem amigo aí? Olha, bastante gente tem. Tem alguns que não tem. Que dó. Oh, que bom, né, irmão? Bom, eu tenho alguns amigos. Quem é meu amigo aí? Deixa eu ver, irmão. Amigo que gosta de emprestar dinheiro, principalmente. Deixa eu ver aí, quem que é? Baixaram tudo a mão. Mas amém, né? Quais são os pré-requisitos para uma amizade? Eu aqui destaquei 3, eu acho que já são suficientes para você ser amigo de alguém. O que você espera de um amigo? Primeiro, o quê? Identificação. Não tem como ser amigo de um cara que você não identifica com ele, não é? Eu me identifico com aquela pessoa. Ela gosta de blues, e eu gosto de blues. Ele gosta de aviação, e eu gosto de aviação. Ele gosta de cantar hinos ao Senhor, e eu gosto também, me identifico. Isso é um pré-requisito que, quando preenchido, já tem um passo aí fundamental para uma amizade, não tem? Ou não? Amizade. Então, há uma identificação. Já percebeu que, por exemplo, na amizade tem as piadas que os outros às vezes não entendem, que é um negócio interno. Por quê? Porque rola ali o quê? Uma identificação. Você fala um negócio, o cara tal. Segundo pré-requisito, que eu acho que ele é básico para uma amizade. Qual? A complacência. O quê? Complacência. Vocês sabem o que é complacência? Você não pode ser complacente com isso. A complacência é uma disposição habitual, ou seja, é um hábito que você tem de corresponder aos desejos do outro, aos gostos do outro, com a intenção de agradar. Então um amigo faz isso, não faz? Você pode participar do culto e ser complacente com o que eu estou pregando aqui, e tentar me agradar, falando alto, gritando, sambando na cabeça do diabo aí, irmão, por favor. Complacência é isso, eu agrado. Eu trouxe aqui para você um petisco, um bombonzinho da Garoto. Complacência. Você tem o hábito de agradar o seu amigo, de elogiar. Amiga, você está linda na foto. Pode ser o Satanás, irmão, mas está linda, né? Complacência, você agrada. Na amizade você não agrada o outrem. Amigo, você está maravilhoso hoje. O cara não canta nada, ele parece
um bode misturado com uma arara, mas o amigo acha bonito. Fala, amigo, você é o novo Luciano Pavarotti, você tinha que ir pro Raul Gil, irmão, porque olha, é amigo. Amigo você não pode levar muito a sério, porque não dá para ele fazer uma crítica, por exemplo. Você consegue fazer uma crítica de um amigo? Consegue nada. Ninguém consegue fazer uma crítica de um amigo. Vou apontar o dedo na tua cara. Na hora que você começar a apontar o dedo, você já abraça e fala, não, mas eu te entendo, amigo. Não vai dar certo. Então, olha os parâmetros de amizade: identificação, complacência, e tem uma outra aqui, que é a reciprocidade. E vocês sabem o que é ser recíproco, não sabe? Que é você devolver aquilo que você recebe, que é você ser mútuo. Então, por exemplo, numa amizade, se os dois se doam, os dois estão ali juntos, lado a lado, dois irmãos, anda, porque eles são mútuos, né? Eu acho que isso aqui é o suficiente para a gente entender aqui alguns dos parâmetros de amizade. Agora vamos observar, irmãos, porque o texto bíblico vai dizer que nós nos tornamos amigos. Depois a gente lê lá em Romanos, a gente continua lendo em Romanos lá, que vai dizer que por intermédio de Jesus nós somos amigos de Deus. Vixe, nós somos amigos de Deus, como Abraão, por exemplo. Eu te pergunto, será que nesta amizade que a gente tem com Deus, a gente alcança esses requisitos? A gente preenche esses valores de identificação, de complacência, de reciprocidade? Ou seja, para Deus, para Cristo, nós somos alguém indispensável, e Deus fala assim, não, o Machado tem que ser meu amigo, porque olha como ele é recíproco, olha como eu derramei meus benefícios a eles, mas olha o que ele faz por mim, olha o desejo dele de me agradar, olha a identificação que ele tem comigo. Será que a gente preenche esses requisitos para falar, me tornei amigo de Jesus? Porque ao observar o tipo de amizade que Jesus tinha com as pessoas, o tipo de pessoa do qual Jesus estava desenvolvendo amizade, eram pessoas que não tinham esses requisitos, esses parâmetros. É um pecador. Esse cara não podia nem olhar para ele, andar do lado dele, tocar nele, ele deixa as pessoas tocarem nele. Davi vai dizer isso, mas o que eu daria ao Senhor pelo benefício que Ele tem feito a mim? Vocês cantaram agora isso aqui. Irmãos, Jesus ele vai falar sobre amizade. É importante nós ouvirmos o que Jesus falou sobre amizade, porque a gente começa a ter algumas respostas. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. João capítulo 15. O que eu daria ao Senhor? João 15, irmãos. Você sabia que eu sou bom na assovio, né? Eu ponho até o trêmulo. João 15, 12. Ficava bonito a gente fazer qualquer dia aqui, não ficava? Quer ver, ó? Beberei. Vai comigo, irmão. Vai. Eu achava que vocês eram desafinados só cantando, mas assobiando vocês são desafinados também. Que triste, irmão. Versículo 12. Este é o meu mandamento. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Glória a Deus. Não existe amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida por causa dos seus amigos. Vós sois os meus
amigos, se praticardes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu tenho vos chamado de amigos, pois tudo que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e o fruto permaneça, sendo assim que seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá a vós, Ele concederá a vós. Este é o meu mandamento, que vos, o quê? Ameis uns aos outros. Amém. Presta atenção aqui, minha gente. Jesus está falando sobre o quê? Vai, participa, irmão. Jesus está falando sobre o quê? Amizade. Amém? Agora, presta muita atenção, porque na minha Bíblia aqui, por exemplo, o capítulo 15, ele está dividido em 3: a videira verdadeira os seus ramos, a alegria dos discípulos e o mundo odeia os discípulos. É claro que isso aqui é interessante, porque de certa forma tenta sistematizar para as pessoas terem um entendimento assim mais instantâneo, mais rápido na leitura. Mas eu diria que esse capítulo 15 aqui, na verdade não é o capítulo 15, na verdade os últimos capítulos de João tratam de um assunto único, linear, um assunto que ele vai tratando muitas coisas, mas com um único propósito. Então eu diria que o capítulo 15, ele trata da mesma coisa. E qual é a ilustração aqui, para você se identificar? Jesus está falando que ele está trazendo a comparação de uma árvore. Então ele está dizendo: eu sou a videira, eu sou o tronco, eu sou a raiz, eu estou fundamentado no solo, e vocês são os ramos. Amém? Então ele vai dizer: olha, vocês precisam permanecer em mim, porque se vocês permanecerem em mim, vocês terão condições de realizar uma obra. E qual é a obra que ele vai falar aqui? A obra é falar de Jesus, a obra é ajudar os pobres. A obra aqui, querido, é a obra do ágape. Se você ler o capítulo 15 inteiro, você vai ver que até o versículo 17 você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ocorrências da palavra ágape. Então ele vai dizer: assim como o Pai me amou, ágape, da mesma forma eu vos amei, e se vocês permanecerem no amor, ágape, vocês estarão obedecendo às minhas ordens, porque eu permaneço no amor, ágape. Repare que o versículo 12 e o versículo 17 existem as duas palavras. Então ele vai dizer, o versículo 12 e o 17 é a mesma coisa. Ele vai dizer: olha, esse é o mandamento, amei uns aos outros. E a palavra aqui é ágape. A palavra amor no grego, ela tem muitas definições. A gente conhece basicamente com mais propriedade 3 delas, que é o amor eros, que é o amor carnal entre duas pessoas, é a atração romântica, né, que um tem pelo outro, é o eros, palavra grega. O amor ágape, que é uma palavra nova na linguagem grega. Por quê? Porque ela era uma palavra cristã, porque ela definia um tipo de amor sacrificial, onde as pessoas se dispunham a amar as outras baseadas no comportamento de Jesus. Amém? Aí você tem também o amor storge, que é o amor entre pai e filho. E você tem o amor da filia, filos, que é o que? Filos. Tem até o livro do Padre Marcelo, não tem? Tem o ágape e tem o filia também, que é muito baseado no ensino filosófico de Aristóteles, que descreve o que? A amizade entre pessoas.
que eu quero que você entenda aqui, querido, é que Jesus ele está falando de amor ágape. Amor ágape, amor ágape. Só que aí ele faz, dentro do discurso dele, que ele está dizendo: olha, eu sou a árvore, vocês são os ramos, vocês não podem ser cortados, e se vocês não derem frutos, vocês serão cortados e lançados no fogo, mas se permanecer em mim, o fruto vai permanecer. Aí ele faz um parêntese, e dentro da explanação que ele está dizendo que ele é a essência de tudo, para que a gente consiga cumprir esse amor ágape, ele vai fazer um parêntese e vai dizer: olha, não existe amor maior do que esse. E quando ele vai dizer amor, ele vai dizer: não existe ágape maior que esse, de alguém dar a vida pelos seus filhos. A palavra amigo é a palavra filia, é a palavra filos. Amizade, amigo e amor é a mesma coisa, filo. Então repare que ele está falando de sacrifício, de ser igual a Jesus. Aí ele faz um parêntese e coloca a amizade dentro e completa com o amor ágape. Isso é muito interessante e muito importante para nós, porque dentro desse princípio Jesus ele vai introduzir a filia, a amizade, o filos, o amor de amigo. Ele vai colocar esse amor dentro do amor de Deus, dentro do amor ágape. Pode dizer amém mais alto aí, queridos? Então, aqui a filia, ela está contida pelo amor ágape. E é por isso que a gente fala muito sobre comunhão na igreja. Só que acontece, o problema é que os irmãos ligam a comunhão só no campo do amor ágape. Ah, por que eu tenho comunhão? Porque o irmão é da igreja, porque o irmão é crente. Não, a gente precisa entender, irmãos, que a amizade entre nós, ela precisa ser filos. É amizade igual amigo mesmo. Eu gosto de conversar com ele, eu gosto de jogar bola com ele, eu tenho identificação com ele. Só que esse amor, ele está contido dentro do amor de Deus. Esta amizade, ela está contida dentro do sacrifício de Jesus. Você pode dizer amém mais alto aí, irmãos? Então o significado da palavra grega filos, que é amizade, que é amor, amor de amigo, ela significa ser um amigo de alguém, desejar tudo de bom para alguém, aquele que se associa amigavelmente com outro, com um companheiro. E tinha uma definição para algo da época, que era um dos amigos do noivo, em quem em seu favor pediu a mão da noiva e prestou a ele vários serviços na realização do casamento, nas celebrações de núpcias. Então o filos também, ele caracterizava aquele cara que era tão amigo do noivo, que o noivo falava assim: ó, cuida do meu casamento, então você vai conversar com a minha noiva, vai preparar o casamento. Era aquele cara que dava a noiva para o amigo dele. Este é o significado da palavra filos. E é interessante porque Jesus ele vem falando de um amor ágape, 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 ágape. Olha, vocês precisam amar uns aos outros, e ele começa a falar de filos. E ele finaliza com ágape. Agora, irmãos, vamos observar o que Jesus está dizendo sobre a amizade. Porque depois de analisar o que Jesus está falando sobre a amizade, a gente coloca isso no contexto de ágape, do amor de Jesus. Ele chega e fala assim: olha, não existe ágape maior do que esse, não existe amor maior do que esse. Alguém dá sua vida pelos seus filhos, pelos seus amigos, por aqueles que ele ama como amigo. Isso está muito fácil, está muito claro, sim ou não? Mas aí ele chega e fala assim: ó, vós sois meus amigos. Vós sois meus amigos, o quê? Se fizerem a minha vontade. Espera aí, como assim eu sou amigo se fizer a vontade? Porque essa descrição de Cristo aqui, ela já entra no quê? Ela já entra no contraditório com os parâmetros que eu dei agora sobre a amizade, porque ela não tem complacência, ela não tem identificação, ela não tem reciprocidade. Ele está se colocando na condição de alguém que vai ser agradado. Ele está dizendo: você quer ser meu amigo? Faz o que eu mando. Você fala: não, isso não é ser amigo de alguém, você é ser empregado de alguém. Embora você faça a favor para os seus amigos, faz ou não faz? Você faz a favor por quê? Reciprocidade, identificação, não é isso? Complacência. Ô, meu amigo, quer o carro aí?
vai lá, leva a sogra lá no hospital. Deus abençoe. Ô, tá precisando de R$1.000 aí? Que isso, toma aqui, 3.500. Vai lá, paga essa conta de telefone aí que tá alta. Complacência. Mas não chegar e falar assim, você é meu amigo e pronto, acabou, cala a boca e faz o que eu estou mandando. Isso já não é amizade, pastor. Pois é, irmãos, é aqui que a gente não consegue entender o direito do que Jesus está dizendo a respeito de filia. Então vamos observar o texto, porque ele está dizendo assim, vocês são os meus amigos, se vocês fizerem o que eu mando. Já não vos chamamos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado do quê? Filhos, de amigos, pois tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu compartilhei com vocês. Aqui ó, você vê como que o texto está em concordância com o texto de videira. Ele vai dizer, olha, não foste vós que escolheste, ao contrário, eu vos escolhi a vós, designei para ir e dar frutos. Ele continua falando a mesma coisa. E que os frutos de vocês permaneçam, e tudo aquilo que pedires no nome do Pai, Ele vos concederá. E ele continua, esse é o mandamento, que ameis uns aos outros. Que amizade é essa então, pastor? Que amizade é essa? Aqui que a gente precisa então entender o porquê. Não é a resposta ainda, tá? O porquê que os religiosos da época não aceitavam Jesus ser amigo daquele povo lá. Aqui a gente já tem parte da resposta. Porque Jesus chega e fala assim, ó, eu vou ser amigo dos pecadores. Aí alguém diz, não pode. Eles não são recíprocos, complacentes, eles não têm identificação, eles são ímpios, você não pode andar com ímpio. Irmãos, nenhum de nós, como ser humano, poderíamos ser amigo de Deus. Quando você vê alguém falando assim, ó, não, esse cara aí não confessou Jesus não como Salvador, mas ele é amigo de Deus, ele não é. Esse cara aí, ele não tem uma vida de piedade a Deus, mas ele é tão caridoso, ele ajuda tantos pobres, que ele vai para o céu. Quem fala isso não entende nada de cosmovisão, não entende nada de Bíblia. Porque é impossível alguém ser amigo de Deus na condição humana. Por quê? Porque todos pecaram. Então todos estão o quê? Destituídos. Ninguém pode ser amigo de um Deus justo, de um Deus santo, estando em piedade. Por quê? Porque Deus ele não tem o quê? Comunhão com aquilo que é ímpio, com aquilo que é pecado. Não há comunhão entre luz e trevas. Então Jesus vai dizer assim, vocês serão meus amigos se fizerdes o que eu estou mandando. Já não chamo de servo, mas chamo de amigo. Ficou fácil agora. Por quê? Porque antes de ser amigo de Jesus, o cara primeiro precisa ser servo. Entendeu? Então ele está dizendo, quer ser meu amigo? Tem que fazer o que eu mando primeiro. Então primeiro tem que ser servo. E o que é o servo? É o cara que chega diante de Jesus e lava os pés de Jesus, e deixa ele entrar na sua casa, e se humilha diante dele, e toca nas vestes. Agora você começa a perceber que todos aqueles que eram pecadores tiveram um contato com Jesus na condição de servos. E aí quando ele é servo, o servo faz o quê? Obedece. Aí Jesus vai e diz assim, ó, vai, vende todos os seus bens e dá aos pobres e me segue. Aí Jesus manda ele renunciar à vida dele. Aí Jesus manda ele abrir mão da vida dele. E quando ele consegue se tornar servo, ou seja, obedecer, aí Jesus olha para ele e diz, agora eu já não posso mais te chamar de servo. Por quê? Porque aquilo que impedia você de ser meu amigo, que era a obediência à vontade de Deus, já foi superada. Então agora você já foi purificado por me servir. Então agora você pode ser meu amigo, porque eu posso ser um amigo de alguém que antes foi servo, de alguém que antes renunciou à vida por mim. Isso é fantástico, porque agora a gente tem uma definição de amizade ensinada por Jesus. Ele está dizendo, eu quero ser amigo de vocês, eu quero andar com vocês, comer com vocês, ir na festa com vocês, beber vinho junto com vocês, me alegrar junto com vocês. Mas essa condição que vocês têm é uma condição de pecador. Por isso eu entro aqui como Senhor. E quando eu alcançar essa plenitude, ser Senhor de vocês, eu não vou chamar vocês de servos. Aí eu vou chamar vocês o quê? De amigos. É por isso que em Hebreus fala que ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Ele não tem vergonha. Por quê? Porque
aquilo que daria vergonha para ele, você anda com esse pecador, Deus me livre, é superado quando este pecador confessa ele como Senhor da sua vida, e por confessá-lo como Senhor da sua vida, ele purifica dos pecados e diz: eu não me envergonho de chamar de irmão. Por que eu não me envergonho de chamar você de amigo, de irmão? Não é porque eu não tenho problema com opinião alheia, não é porque eu tenho problema de falar: eu estou andando com pecador. Não tem problema não, deixa que diga, que pense, que faça. Eu não estou fazendo nada, você também faz mal batendo papo assim gostoso com alguém. Não tem problema não, deixa eu falar o que quiser aí, estou nem aí, eu sou teu amigo. Não, claro que ele tem vergonha do pecado, porque o pecado expõe vergonha, mas a questão é que ele não tem vergonha de chamar de irmão, é porque esse pecador o colocou na condição de Senhor, e por ele ser Senhor e Salvador, ele pode purificar os pecados e tirar aquele aprisionamento que impediu o homem de ser amigo de Deus. E quando ele alcança esse patamar de Senhor da vida de alguém que é servo, ele diz: agora você é amigo. Agora você alcança o quê? O mesmo estágio que eu, refletir a imagem de Deus. Então, quando Jesus está falando de amizade, repare que Jesus está dizendo de amizade, irmãos, referente ao amor de amigo, filos, dentro de uma condição. Qual a condição? Da condição de ágape, dentro do amor ágape. Vocês só podem ser meu amigo porque eu tenho um amor sacrificial. E ele está dizendo: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Eu estou escolhendo vocês. E aí a gente passa a entender, irmãos, que não se trata de uma escolha nossa, mas se trata de uma escolha dele. Você pode dizer amém mais alto aí, querido? Se trata de uma decisão dele. Se trata de um desejo dele. É o meu sacrifício que tornam vocês meus amigos. Sabe por que a gente precisa entender isso, irmãos? Porque a palavra filia, ela está contida no amor ágape. Então a gente precisa entender que a partir do momento que a gente começar a viver o amor de Cristo, o amor de Cristo vai fazer assim, ó, vai englobar os nossos laços interpessoais. Então todas as amizades que eu tenho na minha vida aqui dentro, todos os meus relacionamentos, comunhão, ele precisa estar englobado desse amor de Cristo. Só que se eu estou englobado, se a minha filia está englobada no amor ágape de Cristo, eu preciso começar a entender que às vezes algumas escolhas não serão mais minhas, mas será uma decisão de Cristo. Ele está dizendo: sou eu quem estou escolhendo vocês como amigos. Esta comunhão quem está estabelecendo sou eu. E quantos de nós, irmãos, quando precisamos nos envolvermos numa filia, numa verdadeira amizade, nós não conseguimos. Por quê? Porque esta nossa amizade, ela não é o quê? Ela não é englobada pelo sacrifício de Jesus, pelo exemplo de Jesus. Então eu diria que as nossas declarações de amor, as declarações de amor que nós fazemos entre nós, elas são frágeis quando elas não estão na mediação do amor de Cristo na cruz. E é por isso que você vê um monte de gente falando de amor hoje. Já viu? Todo mundo quer falar de amor hoje. Todo mundo quer falar de amor, mas é muito raso, é muito superficial. Não dura por falta de dinheiro, não dura por falta de tempo, ou às vezes dura por muito tempo. Por ter muito tempo acaba acabando, termina. Não dura o confronto, não dura a repreensão, não dura os desapontamentos, não dura as enfermidades, não dura nada. E é por isso que a Bíblia vai falar em Coríntios que o amor dele é o quê? Dura para sempre. Em Eclesiastes diz também isso, que o amor dele é eterno, porque ele é amor, esse é amor ágape. E quando nós colocamos as amizades, os relacionamentos que nós temos mediados pelo comportamento e pelo sacrifício de Jesus, então nós passamos a entender que às vezes a escolha não é nossa, mas a escolha é dele. E aí ele vai dizer assim: então sou eu quem escolhe as coisas.
E aí ele vai dizer assim, ó, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E aí que os irmãos neopentecostais dizem isso aqui da forma errada, irmão. Irmão, tem um versículo lá que diz assim, ó, tudo que você pedir Deus vai dar. Isso aqui não é, irmãos, um comprovante, um cheque em branco, para falar, está dizendo lá que tudo que eu pedi, então Ele vai me dar. Senhor, Camaro amarelo, está aqui, me dá. Não é isso que o texto está dizendo, irmãos. Senhor, promoção do emprego, quer trabalhar na Google, 20 mil, salário por mês. Não é isso, irmãos. Vamos voltar ao início. Primeiro é servo, depois é amigo. Então ele está dizendo, então como agora você é amigo meu, então você pode pedir o que você quiser, porque o Pai vai fazer. O que ele está querendo dizer assim? O que ele está querendo dizer com isso? Ele não está querendo dizer, faz um monte de pedido que Deus vai te agradar. Não é isso. Como você se libertou da escravidão do pecado e se tornou servo de Deus, e agora você é amigo, então você não tem problema nenhum em fazer nenhum pedido a Deus. Por quê? Porque Deus sabe que todo pedido que você fizer, como você agora é restituído da glória, da graça dele, como agora você é amigo dele, então não tem problema. Ele sabe que o que você vai pedir é algo que está em concordância com ele. É algo que ele quer. Porque quando você não era nem servo, era arriscado você pedir, porque era capaz de você chegar e falar assim, Deus, aquela irmã lá falou mal de mim, eu te faço um pedido, manda 2 ursas lá na casa dela e coma ela, e eu vou testemunhar do teu amor. Era capaz. Você como homem não faria isso? Senhor, mata minha sogra. É assim que você vai orar. Senhor, a gente precisa mudar de salão aqui, ó. Tem uma outra igreja aqui, fecha a igreja lá e manda a gente para lá, Senhor. Como ser humano a gente sempre quer o quê? O prejuízo de alguém. Mas ele diz, agora você é servo. E eu percebi que eu estou comandando a sua vida. Então vem, você é amigo. Então pode pedir o que você quiser tranquilo, porque eu sei que o que você está pedindo é a vontade de Deus, é o desejo de Deus. Então aqui, irmãos, nós passamos a entender que o pedir é nós deixando as escolhas da nossa vida sobre o domínio do amor ágape dele. É o domínio de Cristo sobre nós. Então, não se trata mais do que eu quero fazer, mas é o amor dele que me constrange a fazer determinadas coisas. Irmãos, sob o domínio do amor de Cristo, nós somos capazes de fazer coisas, irmãos. Sob o domínio, irmãos, do amor de Cristo, nós somos capazes de ter atos de misericórdias que a nossa carne jamais desejaria ou aceitaria fazer. Como homem eu não perdoaria você não, como homem eu não te ajudaria, como homem eu não te abençoaria, como homem, cara, eu mandaria você ir para o inferno. Mas não é um homem carnal que está dizendo isso. Agora é um amigo de Deus, é alguém que foi servo antes, é alguém que diz agora a escolha é dele. E é por isso que ele vai falar de amor, e amor, ágape, versículo 12 e 17, amor, ágape, o amor de Cristo, e no meio ele coloca o amor entre vocês, é a amizade que nós temos, são os nossos relacionamentos. Você precisa entender isso, irmãos, porque quando você não entende isso, você acha que determinadas coisas você tem o direito de fazer. Não fui eu que escolhi isso aqui, não fui eu quem escolhi, irmão, é ele quem escolheu. Eu não vou perdoar aquela pessoa lá, não, sabe por quê? Porque eu não quero, é uma escolha minha. Irmãos, entenda que perdoar não é uma escolha sua, perdoar é uma escolha de Jesus, e foi ele quem perdoou determinada pessoa. E se ele perdoou, quem é você para não perdoar? Se ele desejou purificar aquela pessoa, quem é você para falar não? Se ele desejou restaurar determinada pessoa, quem é você para falar não? Mas aquela pessoa não é merecedora. Opa, olha os parâmetros lá atrás. Jesus não pode ser amigo dessas pessoas, porque elas não merecem. Pois é, irmão. Sempre que você tiver que perdoar alguém que você julga ser não merecedor, lembre-se de tudo aquilo que Jesus fez por você na cruz, e que você também não era merecedor do perdão que Ele deu a você. Sempre que você tiver que se doar, se entregar para alguém, você vai se lembrar que Jesus fez exatamente com você, e você era igual a pessoa que está na condição agora.
da qual você julga não ser merecedora. Nós precisamos levar isso mais a sério. Lembra que eu fiz uma pergunta lá atrás? Por que que os falsos religiosos não aceitavam aquela condição, Jesus ser amigo de pecador? Porque eles não entendiam o filos contido por ágape. Eles não entendiam relacionamentos interpessoais contidos pelo sacrifício de Jesus. Eles não entendiam o princípio de um amor sem merecimentos. Eles não entendiam um princípio de universalidade. E qual é o princípio de universalidade? Todos pecaram. Então ele chegava e dizia assim: ó, o senhor não pode comer com eles porque eles são pecadores. Mas eles não conseguiam perceber que eles eram iguais a eles. Querido, você precisa prestar atenção nisso, porque quando você se move no amor ágape, envolvendo os seus relacionamentos, você passa a entender que você é tão pior, você é igual ou pior àquela pessoa que você julga. Você é igual ou às vezes pior àquela pessoa que você critica. Aquilo que você não aceita das pessoas, você também faz. E era isso que eles não conseguiam entender. Isso era difícil demais para eles. A terra até hoje só tiveram 2 homens que viveram aqui e espelharam a glória de Deus. Um foi Adão, e esse pecou, e o outro foi Jesus, esse não pecou. E a esperança é que nós, nascidos em Adão, mas renascidos em Jesus, possamos espelhar a imagem dele. E é isso que ele está dizendo aqui: por isso eu sou a árvore e vocês são os ramos, porque agora essa é a obra, vocês vão espelhar o meu amor nas declarações de amor que vocês fizerem uns para os outros. Isso vai ser de ordem crescente, até a gente ser completo, pleno. Aleluia! Entendeu, querido? O apóstolo Paulo, ele entende muito bem isso. E ele vai escrever assim em Timóteo 1,15: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Do qual eu sou o pior. Então ele não vai dizer assim: ó, então Cristo veio salvar os pecadores, esses irmãos que estão aí são todos pecadores. Não, ele vai se identificar. Ele vai ser complacente, ele vai dizer: os pecadores precisam ser salvos. Ele vai ser mútuo, reciprocidade. Eu preciso salvá-los. Entendeu? Como Paulo compreendeu o que era filos contido em ágape, meus relacionamentos contidos no sacrifício de Jesus. Como eu preciso de Jesus em tudo aquilo que eu faço, em cada decisão, em cada perdão que eu preciso dar, eu preciso pedir, em cada palavra, em cada... Irmão, às vezes eu vou falar algo que vai trazer descontentamento, mas eu vou falar aquilo mediado pelo sacrifício de Jesus. Nós falamos disso. Então Paulo, ele tem noção que Jesus, ele agrega em nós alguns valores, algumas responsabilidades. Do que? Primeiro, de usarmos a mesma sinceridade de Jesus com as pessoas que nós relacionamos. Você tem sido sincero com as pessoas que estão ao seu redor? De ter a mesma misericórdia que Jesus tinha pelas pessoas. De ter misericórdia, irmão. De ter pena, de ter dó de determinadas pessoas. De ter o mesmo esforço que Cristo teve para salvar estas pessoas que nós temos misericórdia, e nós queremos ser sinceras com ela. Irmão, se Cristo deixar de mediar as suas amizades, quem está ao seu lado vai começar a se perder. Você continua chamando de amigo, o inferno está chamando essa pessoa, e você não se esforça como Jesus para salvá-la.
você não tem misericórdia dela, você não é sincera com ela. Em outras palavras, você não avançou da condição de servo para amigo, porque você concorda e deseja para a pessoa algo que Deus não desejaria, algo que Ele não escolheu. Então, já que a gente teve aí ontem, onde todas as redes sociais exploravam o assunto da amizade, nós fizemos declaração de amizade por muitas pessoas. Você precisa entender que se não houver o ágape, se não houver o amor de Cristo, o filos, a amizade dos homens, estará contaminada pelo homem. Mas quando há o amor de Cristo, os nossos relacionamentos entre cristãos, entre ímpio e cristão, é mediado pela escolha dele. Tudo que nós fazemos é o que Ele decidiu. Jamais conseguiríamos fazer determinadas coisas porque a carne não gostaria de fazer, mas Ele está mediando. Ele é a aliança superior nas alianças que nós fazemos contidas nessa aliança, chamada misericórdia e graça. E a gente precisa pensar sobre isso. Você precisa refletir sobre isso e ver o quanto você tem usado de sinceridade, de misericórdia e de esforço com as pessoas que rodeiam a tua vida. Porque se isso não for com o amor de Cristo agregado, você tem um sério problema. Você está se movendo no filos, mas não está se movendo no ágape. Não estou dizendo que não há amizades, há amizade, mas a amizade aqui é na ótica dos religiosos, precisa de merecimento. Então sabe por que eu vou andar com você? Porque você me faz bem. Sabe por que eu vou te ajudar? Porque você me ajudou. Sabe por que eu vou te perdoar? Porque você não pisou na bola comigo. Sabe por que eu vou estar ao teu lado? Porque você esteve ao meu lado. Esse era o pensamento dos religiosos. Precisa merecer para ser amigo dele. Jesus disse: não, vocês não precisam merecer para ser meus amigos, porque vocês não vão conseguir. Então deixa que o merecimento é meu, deixa que o esforço é meu, deixa que sou eu quem me esforço por vocês. E aí você passa a entender o ágape, o amor de Cristo, e colocar isso para dentro das suas relações. Às vezes alguém vai falar assim: não sei porque que você está ajudando essa pessoa, ela não merece, porque Cristo faria isso por ela. Não sei porque que você está orando por essa pessoa, ela te odeia, porque Cristo faria isso. Por que você está abençoando essa pessoa? Porque ela não merece, porque Cristo faria isso. E aí que a gente entende que homens como Estevão chegaram a essa plenitude. Estava sendo apedrejado por homens que estavam com sangue nos olhos, como cães com raiva, balbuciando ódio e apedrejando a ele. E ele levantava as mãos e via a glória de Deus. E quando alguém vê a glória de Deus, ele passa a refletir e repetir o que Jesus disse. E o que Jesus disse na cruz, agora Estevão está dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Nós não estamos dizendo que quem disse isso foi Jesus. Jesus disse isso. Nós estamos dizendo que quem disse isso foi Estevão. E Estevão era um homem como nós. Isto significa, irmão, que você precisa parar de dar desculpa e dizer que não consegue fazer e falar algumas coisas do quais Cristo tem te cobrado. Porque se Cristo começar com o amor sacrificial dele a englobar todos os seus relacionamentos, aquilo que a carne não quer fazer é o que o Espírito vai dizer: faz. Aleluia. Porque agora é Cristo que tem a escolha. Não foram vocês que escolheram isso, foi eu. Então pode pedir o que você quiser, porque você é amigo. Eu tenho certeza que o que você vai escolher é complacente com o que eu quero, é identificado com o que eu quero, é recíproco à minha vontade. Entendeu? A gente precisa analisar sobre isso. Ter noção do que Cristo fez por nós agrega a responsabilidade de ter a mesma sinceridade de Cristo, de ter o mesmo esforço de Cristo e ter a mesma misericórdia de Cristo. De repente você está desejando algo para algumas pessoas que Cristo jamais desejaria. O teu filho está fora do ágape.
Teus relacionamentos estão fora do esforço da cruz, está fora do padrão estabelecido por Jesus. Porque se a gente colocar nossos relacionamentos, estas alianças, dentro da aliança de Cristo, a gente começa a fazer o que Cristo faria por outras pessoas. Cristo condenaria esses homens que me apedrejam? Agora não. O que Ele faria com elas agora? Perdoaria. Então eu vou perdoar. Vamos terminar a ministração. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6, amém? Em verdade, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos os ímpios. Sabemos que é muito difícil que alguém se disponha a morrer por um justo, embora por uma pessoa se dedique ao bem. Talvez alguém até tenha coragem de dispor a vida, amém? Olhem para mim, irmãos. Morrer por alguém que é bom, impossível, ninguém vai fazer isso. Mas pode ser que para salvar alguém que é muito bom, ou seja, para salvar alguém que tem um valor na minha concepção, pode ser que tenha até algum doido que fale, eu morro por essa pessoa. Um pai que se joga na frente da bala para salvar o filho que se joga na frente da bala para salvar o pai, ou seja, é alguém que tem muito valor para mim, até me dispõe a morrer por ela. Mas por alguém que está perdido, por um ímpio, por um nada, ninguém vai morrer por ela. Aleluia. Aprender com Jesus trata-se disso. Entender que o que Ele fez por nós, ninguém faria. Só que isso está contido no texto da videira e dos ramos. Ele não está dizendo aqui, ó, tá vendo? É isso. Eu fiz por vocês o que ninguém faria. Eu sou bom, eu sou o Cristo. Não, o desejo dele é não se envergonhar de nos chamar de irmãos. Então João 15, a videira e os ramos, ele está dizendo assim, ó, amem, ágape, filos, ágape. Então ele está dizendo assim, ó, ninguém fez o por vocês o que eu faria, ninguém faz, ninguém poderia fazer por vocês o que eu fiz. Mas isso só aconteceu porque a minha expectativa é que vocês sigam os meus passos, que vocês me copiem nas minhas decisões, que esse sacrifício todo que eu tive por vocês englobe as amizades e os laços de vocês, porque senão não tem significado. É aí que muita gente não entende. Por que Jesus ainda não voltou? Por que não acabou tudo? Porque quando Ele morreu na cruz já não começou uma nova era? Porque Jesus, Ele não apenas morreu pelos homens, mas Ele morreu pelos homens com uma perspectiva, que os homens entendessem isso. E quando os homens entendem isso, eles passam a fazer igual. Amém, amados? Então ele está dizendo, Paulo está dizendo, Ele, Jesus, fez algo por nós que ninguém faria. Porém Deus comprova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando andávamos no pecado. Agora, como fomos justificados por seu sangue, salvos, servos salvos pelo Senhor, muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da sua ira. Ora, se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados por ele mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vinda. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebeu agora a completa reconciliação. Paulo, ele vai ser muito caótico no que ele está dizendo aqui, mesmo sendo bonito, porque ele está dizendo assim, ó, Deus vai destruir toda a impiedade, todo o pecado. E vocês eram parte desse pecado, mas vocês foram salvos e se tornaram amigos. Amém? E Ele não vai destruir amigos.
Ele não quer perder amigos. Então agora vocês estão o quê? Reconciliados. Irmãos, esta palavra não é muito profunda, reconciliados, porque dentro do nosso entendimento aqui nessa noite, como é que você pode estar reconciliado com Jesus e não estar reconciliado com o próximo? Como é que você pode estar reconciliado com a cruz? Ou melhor, como é que podem duas pessoas estarem reconciliadas com a cruz, com Cristo, e não estarem reconciliadas em si mesmo? É impossível. Repare que ele está dizendo aqui, que nós seremos salvos por sua vinda. A gente falou que semana passada que a salvação é um processo que ainda não está concluído. A salvação é um processo que passa por 3 estágios: justificação, santificação e glorificação. Amém? Ou seja, o que Jesus começou ainda não terminou. Por isso a gente lê o versículo e crê: o melhor de Deus ainda está por vir. Alguém disse: o melhor de Deus já veio, que é Cristo. Verdade, mas a obra não é completa. Ainda falta nós termos os nossos corpos glorificados e vivermos eternamente com Ele. Isso é esperança. O texto está dizendo: vinda. Vinda. E é por isso que em João capítulo 15, ele está apelando para nós vivermos esse amor. Porque nós, o que? Seremos odiados. E o grande problema do ódio é que o ódio, ele o que? Ele esfria o amor. E Mateus capítulo 24 vai dizer que por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Só que lá em 1 Coríntios capítulo 13 vai dizer que até as profecias elas acabam, até a esperança ela acaba, mas o amor ele não acaba. Então quando nós passamos a entender, irmãos, que o que Deus está querendo dizer nesta noite é que Jesus se tornou amigo de pecadores, o que mais isso se identifica conosco é que ele se tornou amigo de pessoas que não tinham merecimento, que não tinham condições de ser amigo dele, mas por decisão dele elas foram amadas, e elas agora entenderam isso. E é entender isso que vai fazer com que o amor, que jamais se esfria, o amor de Deus não se esfria, mas que ele seja permanente na vida dessa pessoa. Porque lembra que eu disse que a gente tinha um problema aqui? Qual era o problema? Os religiosos já não conseguiam mais entender isso. Por quê? Porque eles eram melhores que os outros. Então você tem que ser amigo nosso, não dele. E a igreja começa a correr o grande risco hoje do amor de Deus se esfriar nela, quando ela é o quê? Superior a outras pessoas. Você é santo demais para você andar com algumas pessoas. Você é de Deus demais para conviver com algumas pessoas. O grande problema do movimento dos desigrejados é isso: não aceitar conviver com pessoas pecadoras como ela. Ela é boa demais para estar numa igreja que só tem pecador. Mas é essa consciência, irmão, que mantém o amor ativo na minha vida. Entender que eu não sou melhor do que ninguém, e mesmo assim Jesus me amou. E quando eu entendo isso, então eu passo a entender que todo mundo tem direito ao amor de Jesus. Por quê? Porque elas não merecem. Ter direito ao amor de Jesus é justamente dizer: sabe por que você tem o amor de Jesus? Porque você é um pecador, você não o merece. Porque a partir do momento que você dizia: eu mereço o amor de Jesus, não merece, porque não é você quem tem os parâmetros para ele decidir: então você tem esse parâmetro, então eu te amo. O parâmetro é dele, a entrega foi dele, a reciprocidade foi dele, a complacência foi dele, a misericórdia foi dele, a fidelidade foi dele. Tudo que se espera de um bom amigo partiu dele. Então o merecimento não é teu. Então se Jesus está te dando essa palavra nesta noite, irmãos, se tem uma coisa que você tem que começar a falar, é: eu sou esse pecador que não merecia esse amor, mas eu tenho por direito. Por quê? Porque o merecimento é dele, o esforço foi dele. E entender isso é a chave para manter o amor dele ativo em você. E como eu sei que esse amor está ativo? Simples: você deseja para as pessoas diferente do que os religiosos desejavam. Toda vez que você vê um sucesso de um irmão, vê um irmão muito feliz, e você não se alegrar com aquela pessoa, porque a Bíblia manda a gente se alegrar com os que se alegram, ou chorar com aqueles que choram, é a tua carne querendo dizer assim: ó, quem merecia era você, ela não. A tua carne está até certa, porque aquela pessoa não merecia, mas ela está errada porque ela acha que você merecia aquilo, quando você também não merecia.
Então a melhor coisa a fazer é: eu sou pecador como ele. Ele não merecia, eu não merecia. E mesmo assim nós somos amados. E aí quando a gente entende isso, irmãos, não há espaço mais para a pessoa não perdoar, para a pessoa não amar, para a pessoa não aceitar, para a pessoa, sabe, não permitir com que a carne imponha alguns impedimentos a ela. Que Jesus fale mais ao seu coração, irmão. Eu não sei onde é que essa ministração te cobra, mas pode ser que você não está conseguindo fazer algumas coisas porque a tua carne não está deixando. É que você se acha muito merecedor do amor de Jesus. Lembre-se que somos todos pecadores. Tem gente que tem tanta dificuldade em aceitar isso, irmãos, que nós éramos esses pecadores, e ainda não estamos livres do pecado, não. E é por isso que a gente está num processo de santificação. Um dia estaremos livres desse corpo aí, irmãos, tão contaminado. Por enquanto, vivemos aquele conflito de não fazer o bem que eu tenho que fazer e fazer o mal que eu não queria. E é por isso que a gente tem o Espírito Santo que intercede por nós, porque só o sacrifício de Jesus é capaz, irmãos, de impulsionar a gente a fazer algumas coisas da qual a carne não queria fazer e não quer fazer. Quem crê nisso, aplauda Jesus aí. Glória a Deus.